Meus amigos, família. Quem não tem? Quem não tem algum tipo de ligação com a família? Quem não tem algum tipo de, se não conflito, mas emoções a serem trabalhadas com a própria família? A família, gente, ela é o grande berço, né, que Deus escolheu para que a nossa evolução no planeta se estabelecesse. A prova disso é que quis o Senhor da vida que para mergulhar num corpo de carne, nós precisássemos, no mínimo, de um pai e uma mãe. Então, a base obrigatória da chegada de todos nós aqui à Terra é, no mínimo, estarmos vinculados a duas pessoas. Se esse vínculo é saudável, se não é, se ele tá bom, se não tá, se o pai e a mãe vai te amar, se você vai amá-lo, é outra história. Mas existe um vínculo. Então o sinal está dado. O sinal está dado. Não há evolução unilateralmente. Quando o próprio Criador, né, no meio de toda a sua sabedoria, ele diz que nós precisamos uns dos outros para estar aqui na Terra, isso já mostra a importância da família. A família, ela é a base de toda a sociedade, de todas as culturas, né? E nós sabemos muito bem que boa parte dos problemas humanos se dá exatamente no seio familiar. Bem, sintetizando, né, o que a gente aprende com a espiritualidade superior nos evangelhos, quem está na nossa família? Quando nós reencarnamos, existe um planejamento prévio, eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele participa ativamente desse planejamento, quanto mais ligado à matéria ele é, menos ele participa disso. Mas há um planejamento. Ninguém vem à Terra do nada, por acaso está jogado aqui as traças. Você pode ter certeza disso. Então, nesse planejamento, existem as conexões. Onde você vai reencarnar? Quem serão seus pais? Você vai ter irmãos? Não vai ter irmãos? Você vai ser filho adotivo? Não vai? Você vai chegar por tabela na família? Entendeu? Você vai reencarnar doente, sem doença, seu corpo vai ser saudável, não vai? Você vai reencarnar com predisposição a desenvolver uma doença com 40 anos, com 30? Você vai trazer enfermidades da vida anterior que estão guardadas no teu perispírito, tem que ser expelidas? Então, no novo corpo que vai ser constituído, inclusive é procurado o DNA adequado para isso. Gente, é coisa muito mais sofisticada do que parece, né? Simplesmente quando a gente vê que a mulher está grávida e deu à luz. Não, tem toda uma história profunda por trás disso. Né? Então a gente não pode ignorar os laços familiares. Nós temos os laços consanguíneos, que são os laços, né, que a matéria estabelece, correto? Mas os laços mais importantes são os laços espirituais. São aqueles que a afinidade estabelece. Então, muitas vezes, dentro dos laços consanguíneos, nós temos laços de afinidade espiritual. Como assim, Ricardo? Dentro da sua família, que é o laço consanguíneo, você pode ter gente que você gosta. Fala, eu amo meu pai, amo minha mãe, adoro meus irmãos, nossa, eu amo meus primos, né? Então, olha que gostoso isso. Você tem, ao mesmo tempo, a família e você tem a afinidade. Só que a gente sabe que não é assim em todo lugar, né? Para não dizer quase, praticamente em todos os lugares, nem sempre é assim. A gente tem na família muitas pessoas que a gente vai aprendendo a amar pelo vínculo que a família estabelece, mas que a gente tem dificuldade. Aquele tio complicado, aquele irmão que nunca se deu bem com você, o pai que você não vai com a cara dele, teu pai, mas você não vai com a cara dele, a sua mãe, você tem problema de relacionamento com a sua mãe. Entendeu? Então, de repente, dentro do seio familiar, nós vamos encontrando muitas animosidades do passado, que reencarnam como parentes, para que no nível da convivência da família e no amor que a família suscita, a gente aprenda a se amar, quando muitas vezes lá no passado a gente se agrediu. Marido e mulher são a mesma coisa. Num planeta como o nosso, de provas e expiações, são raríssimas ainda. Está se tornando mais comum, mas ainda é raro, a união por afinidade. Então, assim, você tem a certeza absoluta disso. De cada 10 casamentos, você vai ter um por afinidade, se não for menos, um por afinidade pura, tipo, dois espíritos, nenhum deve nada para ninguém, eles estão se casando porque se amam mesmo, ou aprenderam a adorar a companhia um do outro, vai ser um relacionamento magnífico, são espiritualizados, são pessoas do bem, são pessoas, são diferenciados. Você vê, é o tipo do casal que destoa em qualquer lugar que aparece, qualquer lugar do planeta que aparece. Destoa no relacionamento, na confiança, na entrega, no relacionamento, tudo, em absolutamente tudo. Então, isso é raro no planeta, né? São os relacionamentos por pura afinidade. Bem, fora isso, você tem os relacionamentos provacionais, que são aqueles muito comuns na matéria, em que você sim gosta do teu marido, você gosta da tua esposa, você estabelece, mas você vê que é prova, paulado o tempo todo.
Se amam, veja, pelo amor de Deus, paulada é metáfora, pelo amor de Deus. É conflito. As pessoas se amam. Mas você vê que não é aquela coisa assim fluida, entendeu? Serena. Não. Então constrói, casa, não casa, né? Você tem aquele processo assim que é bastante delicado, às vezes briga, discute. E aí é a maior parte na Terra, casamentos provacionais. E você tem uma outra parte também significativa dos casamentos que são ligados a provas muito duras, a expiações. Esses são complicados, né? Porque não raro você tem uma prova com um problema ainda maior, né? Às vezes uma dificuldade enorme que você passa. Imagina, uma pessoa que reencarna no interior de uma tribo qualquer, sabe? Em que, pela circunstância, você está preso a um marido altamente hostil, preconceituoso e agressivo. Complicado isso. Por que será? Não sei, mas tem um motivo. Ou vice-versa. Não raro, essa mulher hoje foi um homem lá atrás que fez coisas horríveis e retorna como mulher no mesmo lugar para experimentar aquilo que ele, enquanto era homem, fez a outra experimentar. Então, assim, a gente tem diversos modelos. Gente, eu estou dando aqui, assim, pinceladas muito genéricas, viu? Pelo amor de Deus. Não queiram generalizar absolutamente nada. Absolutamente nada. Aqui são só percepções. Isso aqui a gente tem que estudar a fundo. Cada caso é um caso. Obviamente, entre um ponto e outro, você tem inúmeras possibilidades. Estou falando de questões extremas. Então, nós não temos, de maneira geral, na Terra, lares constituídos puramente por afinidades. Tá? Não ainda. Qual é a tendência? É que isso cada vez mude, porque como a gente está caminhando do mundo de provas e expiações para o mundo regenerador, qual que é a tendência? Os novos espíritos que estão reencarnando na Terra, que naturalmente vão formar as novas famílias, já são espíritos mais nobres, são espíritos mais moderados, são espíritos com coração mais generosos, são espíritos com corações mais bondosos. Então é claro que isso vai fazendo com que o caldo familiar do planeta vá se tornando cada vez mais evoluído. Né? Não precisa ser espírito puro para ter uma família perfeita, não se trata disso. Mas se você tem um espírito de boa vontade, né, várias pessoas juntos, mesmo que tenha conflito, mas é um conflito que nunca vai descambar para violência, entendeu? É um conflito que nunca vai ficar xingando o outro, Belém, Belém, nunca mais tudo de bem, ficar 10 anos sem se falar. Não, sabe? Porque as pessoas, como têm um mínimo de maturidade, elas sabem conversar, então elas respeitam umas às outras. Elas não fogem umas das outras. Elas não são agressivas com o outro. Elas vão se entendendo. Então, é um outro processo. Então, a tendência é que cada vez mais a gente tenha casamentos por afinidade, construções de famílias por afinidade. E, consequentemente, no mundo de regeneração, isso é algo muito estabelecido. E no mundo superior, então, nem se fala, né? É outro departamento mesmo. Então, por que eu estou dando essa introdução grande aqui? Para te dizer o seguinte: a família é a nossa escola, é a nossa universidade. E é aí que você tem os seus melhores professores. Não tem dúvida. E nem sempre você vai ter a família espiritual na família física. É ou não é? Às vezes, a sua família espiritual são seus amigos. Muitas vezes, aqueles que vão te dar sustentação emocional, moral, sabe? Na hora que as coisas estão difíceis, são aquelas pessoas que não vão te abandonar, são seus amigos. De repente, você não vai achar na família consanguínea o apoio, o amor, o carinho que você vai achar num amigo, num companheiro de jornada espiritual. Entendeu? Por isso que a gente fala, quando eu digo a vocês, nós somos uma família. Literalmente isso é verdadeiro. Por quê? Quem não é da família, vem e vai embora. Né? Vem, participa do evangelho outro e vai embora. Quem vem e fica, por quê? Porque essa energia fala no teu coração. Isso é uma família espiritual. Olha que interessante. Esse é o conceito de família espiritual. Isso é uma afinidade. Veja, você não concorda comigo o tempo todo, eu não concordo com você o tempo todo, mas a gente se respeita. A gente se ama, a gente quer o bem um do outro. Eu quero o bem da sua família, você quer o bem da minha. Né? Eu quero que você tenha sucesso na tua existência, você torce por mim, eu rezo por você, você reza por mim. É essa a lógica. E a gente vai aprendendo junto, né? A gente vai aprendendo junto, dando o direito do outro compartilhar. E isso faz uma diferença. Então, a família espiritual, ela te dá a sustentação vibracional. Então, entenda que nem sempre você vai achar isso na sua família física. E o problema está aí. Tem gente que não aceita isso de jeito nenhum. Tem gente que bate na tecla, entendeu? Eu sou frustrado, porque na minha família eu não tenho apoio, porque meu pai me abandonou, minha mãe. Eu sei. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não. Eu não estou dizendo que isso é simples, não. Mas uma coisa você tem a certeza absoluta. Se você reencarnou nessa família,
que te foi hostil, você atraiu ela por um motivo muito nobre. Porque se você não concorda com isso, você vai ter que me provar para toda a humanidade que Deus é injusto. E aí eu quero ver você conseguir. Aí eu quero ver você conseguir. Porque se você fala, não, isso é besteira, isso é frescura, isso é lorota, beleza, então me prova que Deus é injusto. É, porque se tudo é besteira, lorota, e Deus permite que você reencarne num lar desestruturado, ou em que você não se sinta bem, do nada, de graça, enquanto o outro reencarna num lar harmonioso, sereno, tranquilo, as pessoas se amando, então Deus tem preferência, o que seria um absurdo. Então Deus não nos amaria em igualdade de condições, o que seria outro absurdo, concorda? Então, amigo, aceita que dói menos. Hashtag papo reto. Cadê a chave? Cadê a chave? Abre a cabeça! Abre o coração, ô criatura! Aceita que dói menos e a gente aprende mais. Na família, você vai ter excepcionais tribufus professores que vão te estimular a crescer muito. Entendeu? E faz parte do processo. E não espere ter apoio de todo mundo. Você não tem que ter apoio de todo mundo. Você tem que se apoiar. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Chico Xavier, vocês não pediram para eu sempre contar histórias do Chico? Então eu vou contar. Chico Xavier, ele não tinha apoio total da família dele. Veja, olha o gigante da alma de Chico Xavier. Entendeu? A família do Chico não entendia na plenitude. Entendeu? Boa parte de conflitos que ele enfrentou na vida vieram do seio familiar ou de pessoas muito próximas a ele. Né? O problema grave com seu sobrinho, Amaury Pena, o problema grave que depois se deu, né, com o afastamento do Valdo Vieira, pessoas muito próximas, que ele considerava filhos. O Valdo, inclusive, deixou isso muito claro, né? Havia sido um filho dele em uma existência anterior. Então, assim, quanto mais perto você está da pessoa, mais o pertardo dói. Quanto mais perto você está de alguém que você ama, mais o mínimo que o outro faça ou deixe de fazer, dói. E veja só você. E o Chico nunca vivia falando mal da família. Ele seguiu. Ajudou quem tinha que ajudar, compartilhou quem tinha que compartilhar. A maioria dos familiares do Chico não eram espíritas, não foram espíritas, porque o Chico era espírita, aliás, era até o oposto, né? Tem casos até engraçados, né? De parte da família que não gostava do espiritismo porque achava que sugavam do Chico. Quer dizer, o problema não era o espiritismo, obviamente, né? Era o ciúme que eles tinham, o desejo, não entenderam a missão do Chico. E eu vou te contar um negócio, não espere sua família te entender. Ainda mais se você realmente tiver um mínimo de evolução. Amigo, esquece isso. Esquece porque na história dos maiores mestres espirituais, família não foi o ponto central. O Buda, o pai do príncipe Siddhartha Gautama, né? O príncipe Shakyamuni original, o que o pai dele fez? Escondeu do Buda, que ainda não era Buda, a vida, por causa de uma profecia. Ou seja, ele era completamente contra a forma do filho de buscar a espiritualidade. O que aconteceu? Teve uma frustração gigantesca e largou tudo para lá com 29, 30 anos. E o resto é história. Fundou o budismo, que é essa magnífica religião, graças a Deus, no planeta Terra. Não é? Olha Jesus. Bora Jesus. Fala do Cristo. A família do Cristo, os irmãos de Jesus, não aceitavam Jesus sendo como ele era. Tinham dificuldade de aceitação da grandeza crística do Cristo. Era irmão dele. Agora, por sua vez, olha a afinidade. Jesus tinha um primo muito próximo, João Batista, 6 meses de diferença, né? Jesus e João Batista eram primos legítimos, assim, e tinham uma afinidade muito grande. Então é isso, olha, se para o Cristo é assim, para grandes seres é assim, você acha que para mim e para você vai ser diferente? Entendeu? Então para com essa história de achar que você tem que ter uma família perfeita e feliz aqui na Terra para você ser feliz. Ou que você tem que ter uma família que te apoie para você fazer as coisas que te cabe realizar. Não é assim que funciona não, meu filho. Acorda, tem nada disso não. Vai estudar a história do Cura Das, uma história maravilhosa, né? Jean Baptiste Maria Vianney, um dos grandes líderes espirituais que a Europa teve no século XIX, né? 18, 19. Tem uma mensagem linda do Cura Das, né? No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, um médium fabuloso, ele se tornou pároco de todos os párocos do planeta, é São Cura Das, né? Você vê, o Cura Das veio de uma família complicadíssima. A mãe dele era referência, mas ele tinha vários irmãos que não viam nada demais nele. Problema com o pai, que não via nada demais nele. Olha aqui, ó. Quer outro? Aqui, ó. Francisco de Assis, o pai dele botou ele para fora de casa. O pai dele bateu nele. O pai dele prendeu ele numa corrente dentro de casa.
Olha que loucura, século XIII, entendeu? Quer outro exemplo? Ele, quando foi embora, ficou pelado, tirou toda a roupa do corpo. Porque o pai falava, você vai fazer as coisas que você faz com o meu dinheiro. Ele, por isso não, tirou a roupa do corpo. Você está entendendo? Divaldo, com todo o respeito que ele sempre teve ao pai, ele nunca negou admiração, carinho pela mãe, mas deixou muito clara a dificuldade enorme que ele tinha de relacionamento com o pai. Irmãos, né? Nem todos com o mesmo nível de afinidade. E aí, Divaldo não deixou de ser o Divaldo, de fazer a obra que ele fez e, graças a Deus, continua fazendo. Então, assim, gente, às vezes a gente se esconde atrás da família, entendeu? A gente se esconde atrás da família para não fazer o que nos cabe fazer. Entenda de uma vez por todas, você está aqui na Terra para cumprir o teu papel. E dentre os papéis que te cabem e a mim, está o de ajudar a nossa família tanto quanto seja possível. Entendeu? Então você vai ajudar com oração, em alguns casos financeiramente, vai ajudar com amor, com afeto, com carinho. Às vezes não dá, por algum motivo, para você dar tudo o que você gostaria. Tudo bem, você continua ajudando à distância. Meu Deus, meu filho mexe com droga hoje, Ricardo, não sei o que é que eu faço. Nunca desista do seu filho. Continue orando, vibrando, sabe? Trabalhando, pedindo a Deus, porque a tua oração não é em vão. Você acha que é em vão, mas não é em vão. Meu filho é o traficante, ele é assassino, ele é bandido, meu filho está assaltando banco, está fazendo não sei o que. Peça a Deus por ele. Sabe? Continue vibrando, porque em algum momento, se não nessa existência em outra, o coração vai ser tocado. Porque ninguém é esquecido. Lembra-se da promessa de Jesus, meus amigos? Na parábola que ele nos conta da ovelha perdida, a ovelha se perde, em algum momento ela vai voltar. Então, uns têm a mãe difícil, eu estou vendo aqui, outros têm o pai, eu tenho os irmãos. É para a gente aprender a amar. Você tem que entender o seguinte, nós já fizemos uma maratona explicando isso, hein? Relações humanas, já fizemos uma maratona explicando isso. Depois eu vou fazer outra porque acho que o sistema merece, mas entenda de uma vez por todas. Eu sou eu, você é você, nós somos nós. Tem coisas que cabem a mim, você não tem nada a ver com isso. Responsabilidade é minha. Tem coisas que a responsabilidade é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. E tem coisas que somos nós. Essa confusão que o povo faz, Jesus, que nós fazemos, é enorme. Porque aí eu não sei o que me cabe, eu acho que é você que tem que fazer por mim. Aí eu te cobro. Aí você acha que eu tenho que fazer as suas coisas, você me cobra. É uma imaturidade absurda. E aí aquilo que nós dois temos que fazer juntos, às vezes a gente larga para lá. Que loucura, né? Então entenda, tem coisas e tem problemas que não tem nada a ver com você. Por exemplo, não tem nada a ver, eu falo assim, a solução, você não é culpado. Meu marido bebe. Minha pergunta, você está fazendo ele beber? Você está levando ele para o bar? Você obriga ele a beber? Você está lá estimulando ele a beber? Não, Ricardo, você está doido? Ricardo, eu rezo, eu converso, eu peço. Ricardo, eu estou tentando ser uma esposa boa, positiva. Eu faço simpatia, eu pulo 3 pulinhos, jogo água benta, jogo fluidificada. Tem gente que não sabe mais o que faz. Sabe, eu tô lá, aguento tanta coisa, mas é minha família, Ricardo, eu não quero abandonar. A culpa não é tua que teu marido tá bebendo. Infelizmente, é uma pessoa imatura espiritualmente, que não tá dando conta de fazer escolhas melhores, não tá enxergando o todo. Mas se você o ama e o seu coração pede para você estar no lar, nunca desista dele. Seu coração não o ama? Graças a Deus. Se não amasse, era outra história. Mas o ama? Não desista. Meu filho é complicado. Às vezes não é o marido, às vezes a esposa, o problema é a esposa. Ah, mas o meu pai é terrível. Outro dia eu contei aqui a história de uma menina, né, de uma moça que mandou uma pergunta para mim na pílula noturna, cujo pai estava com inveja dela no trabalho. Eu reze pelo teu pai. Peça a Deus por ele. Você está entendendo? Então a gente se esquece disso. Gente, a responsabilidade é sua. Quando você desencarnar, o cara pálida, quando você voltar para a pátria espiritual e eu também, ninguém vai te perguntar assim, ei, e aí? O que né? Seu pai fez para você evoluir, fulano deveria ter feito e não fez. Não, vou perguntar assim, Ricardo, chega aqui, ô sujeito. Aqui, ó, você antes de reencarnar para essa existência, ó, aqui, ó o que você prometeu, ó o que nós te demos, ó teu plano kármico aqui, ó. Aqui, ó o corpo que a gente deu de acordo com as necessidades que você tinha. Aqui, ó, as pessoas que iam cruzar teu caminho, que cruzaram. Meu filho, tu falhou feio, hein? Ah, mas meu pai. O que você deveria ter feito e não fez? Ah, mas minha mãe. O que você deveria ter feito com essa dificuldade e não fez? Ah, mas meu marido. Minha esposa. O que cabia você fazer?
E aí é que vem a vergonha, né? Porque você olha para trás e não tem pra onde correr mais, você não tem mais corpo, vai fugir para onde? Entendeu? E aí essa loucura, o que a gente vê de muitos amigos espirituais falando, pelo amor de Deus, vocês estão na Terra, aproveita essa existência. Quantas vezes eu vi isso? Vocês estão na Terra, aproveita, não faz as besteiras que eu fiz. Agora eu estou sem corpo, não consigo reencarnar agora, entendeu? E hoje eu colho a consequência. Eu estudei com vocês aqui, gente, o céu e o inferno, um monte de desencarne. Um monte de relato nessa linha. Espíritos que desencarnam e contam como que é chegar do lado de lá e cada um contando a sua história. E aqueles que são pessoas felizes lá, muitos tinham família difícil aqui na Terra. Muitos tinham dificuldade gigante aqui na Terra. Mas eles, pelo amor, por não perderem a fé, não desistiram. Olha que lindo isso. Não é um testemunho? Não é maravilhoso? Eu sempre gosto de citar a história de Santa Mônica, né? Da nossa querida Mônica, mãe de Santo Agostinho, que se tornou um baluarte, uma referência. Ela virou santa na igreja porque não desistiu do filho, porque ela não fez outra coisa. Então, assim, ela não era, foi uma santa, criou um milagre. Não, nada disso. O milagre dela foi atribuído pelo próprio Santo Agostinho, que disse, olha, eu devo a minha conversão e que eu me tornei a minha mãe. Tá lá, tá aqui, ó, no livro Confissões. Então você vê, pô, quase 30 anos, Santo Agostinho, bicho, era da pá virada. Então, assim, eu sei que não é fácil a convivência em família. Não é isso, gente? Eu sei, assim, que é muito mais gostoso você conviver com afinidade, é óbvio, para você, para mim, para todo mundo. Mas não vira as costas, não se sinta diminuído, sabe? Ou diminuída porque o teu lar é um problema. Calma, é aí que construções maravilhosas estão sendo feitas na sua alma. O que você não pode é deixar de viver. Porque muitas pessoas deixam de viver e se escondem atrás da família, porque não tem apoio. E aí o livre-arbítrio é teu. O livre-arbítrio é teu. Não é? Aí você está deixando de viver. Não adianta você chegar no mundo espiritual e falar, eu não cuidei, não fiz trabalho social porque as pessoas me atrapalhavam. Cara, se esforça um pouco mais e faça. Entendeu? Eu não mudei a minha vida porque eu não tive o apoio do meu marido. Um monte de esposa assim, né? Subserviente. Eu não mudei a minha vida porque minha esposa não me abençoou. Muito marido subserviente. Papai e mamãe não eram o papai e a mamãe que eu queria. Deus não me deu um papai e mamãe muito legal. Pronto, filho acomodado para danar, entendeu? Gente, para com isso. Eu queria tanto ter filhos maravilhosos e felizes, mas eu não tive. Ótimo, não teve ainda? Vá ser um excelente pai, uma excelente mãe de um filho tribufu, amando, educando, orientando, para na próxima existência você reencarnar com mérito e aí você atrai, por afinidade, almas nobres, que vão ser teus filhos. Pô, mas papai e mamãe são difíceis? Pronto, então o oposto agora. Seja um filho maravilhoso, uma filha sensacional. É difícil, mas é que dá o mérito, criatura. Ninguém vai melhorar na academia pegando peso leve, não. Ninguém melhora rendimento na corrida andando. Ninguém aprende idioma só falando o que quer. É difícil. É difícil é prédio grande. Para de reclamar. É lógico que é complicado. Essa é a ideia. O amor tá aí, ué. Não é? É você aprender, buscar, não desistir, busca autoconhecimento, tenta ajudar o outro, olha a distância, você reza por ele, leva o evangelho para tua casa. Não é? É aí que está o mérito. E Jesus fala isso, hein? Ó. Jesus fala isso, hein? O que Jesus fala? Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Se amardes aqueles que vos amam, só apenas que recompensa tereis? O Cristo chapuletou nós, folgados espirituais, que só queremos família perfeita. Ele mesmo falou, amigo, você tem que aprender a amar quem não está te amando tanto assim, uai. Não é? Então a gente começa a treinar com a família mesmo, para dar conta de fazer isso no mundo lá fora, com aquele chefe difícil, colega de trabalho complicado, não é? Com aquela pessoa intolerante às ideias que você tem, que quer brigar com você o tempo todo porque não concorda com você. A gente treina em casa, normalmente, o que a gente vai fazer na vida. Então, olha com carinho para a tua família. Entendeu? Isso é muito importante. E perdoe, gente, de verdade. Aqueles que não deram conta de dar além do que você gostaria. Porque eu sei que é óbvio, muitos de nós estão numa situação complicada. Claro que muitos de nós queriam mais do pai ou da mãe, né? Muitos de nós gostaríamos de ter recebido muito mais do tio, da tia, da avó, ou de ter tido um pai e uma mãe, às vezes a gente não teve, né? De repente, você teve problemas de todas as ordens. Ninguém está diminuindo isso, não. Pelo amor de Deus, jamais. Não é isso, não. Mas isso não te define, criatura. Não desdeveloreis.
As dificuldades não definem você, mas Deus refina você, né? Através dessas dificuldades, né? Through these difficulties, através delas. Então, assim, os problemas vêm para burilar. É o que Emmanuel chama de buril, de cisel. São os instrumentos, né, que se utiliza para você moldar o barro, para você aperfeiçoar o diamante bruto. Então, a família é bênção, sim. Ela tem afinidade ou não tenha? É bênção, sim. E por isso o perdão é uma bênção. Gente, se a gente não aprender a trabalhar o perdão, a liberar, eu adoro essa expressão, liberar o perdão, né? Oferecer o perdão do nosso coração. Se a gente quiser ter razão o tempo todo, a toda hora, a todo instante, é claro que nós vamos ter dificuldade. Então, assim, entenda, Deus não esqueceu de você porque você nasceu onde nasceu, ok? Não é porque você não tem o marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, que você um dia não vai ter. Não sei se nessa existência. Sendo muito honesto, lógico, não dá para saber. Sabe, não é porque você não tem o pai nos sonhos ou não teve a mãe dos seus sonhos, não quer dizer que um dia você não vai ter. Mas uma coisa eu aprendi: se eu quero a esposa dos sonhos, eu preciso primeiro ser o marido dos sonhos. Será que eu sou? Se você quer o marido dos sonhos, você tem que ser a esposa dos sonhos. Será que você já é? Eu quero ter os pais dos sonhos. Pois é, mas será que eu sou o filho dos sonhos? De qualquer pai, de qualquer mãe. Entendeu? Então, assim, ao invés de que você cobrar o que você quer, você tem que se transformar na mudança para merecer. Sabe aquela história? Grande filósofo Mário Quintana eternizou essa expressão tão utilizada, né? Ao invés de você sair para catar borboletas, cultive um lindo jardim e essas borboletas virão até você. Eita, meus amigos! Profundo. De novo, de novo. Profundo.